A gente aqui há muito tempo já é crítico da inteligência artificial, a gente fala muito sobre os riscos, né, sobre o uso disso. E é aqui, para mim, eu decidi subir o nível para isso exatamente porque é que seria um bom Puderam ser uso, feitas né, via da inteligência artificial. É uma exposição que está ocorrendo em São Paulo e o organizador, né, o curador dessa exposição, utilizou a inteligência artificial para poder recriar a imagem de pessoas escravizadas que tinham sido libertas por Luiz Gama. Luiz Gama é um grande personagem da abolição, né? Ele era um rábula, ele era um cara que é um autodidata, que acabou estudando direito e tem uma trajetória muito interessante, um homem negro, autodidata, como eu disse aqui, né? E que atuou muito ajudando a libertar pessoas escravizadas que chegavam no Brasil depois de 1831, quando você já tinha a primeira lei de abolição do tráfico de escravizados, que na história ficou conhecida aí como Lei para Inglês Ver, mas que não é bem assim. Então, Luiz Gama, ele ajudou a libertar, né, centenas de pessoas na justiça, né, prestando ali auxílio jurídico a essas pessoas, e ele fazia nos diários dele a descrição das pessoas que ele havia, né, libertado, né? E aí um pesquisador, usando a inteligência artificial, pegou essas descrições, esses registros e criou uma exposição, né, recriou a imagem, os rostos dessas pessoas, os nomes, né, os rostos, e fez como se fossem cédulas de identidade mesmo, carteiras de identidade, o que é muito bacana, assim, quando a gente pensa sobre a questão, né, da linhagem familiar, da ancestralidade. A gente sabe o quanto que é difícil reconhecer ou saber, né, dessa ancestralidade, dessa genealogia das famílias negras e de seus descendentes, tendo em vista a violência da escravidão e do tráfico de escravizados. Então, cara, é uma parada muito bonita e muito interessante, assim, dá uma visibilidade para um processo que foi extremamente doloroso, que foi o processo de escravização, mas para as lutas de diversas pessoas aqui que sobreviveram a isso, que lutaram para que esse sistema acabasse, né? Eu vou colocar aqui o vídeo bem rapidinho, só para a gente poder ver ali a chegada, né, parte dessa exposição, onde está ali as cédulas de identidade. inteligência artificial com base no livro de matrícula de africanos emancipados. Seguindo as descrições dessas pessoas, são 123 pessoas exatamente, feitas por Luiz Gama lá atrás. Porque Luiz Gama, no século XIX, final do século XIX, além de ele ser um advogado, jornalista, abolicionista, extremamente conhecido, importante na nossa história, ele também era escrivão de polícia e ele que fazia as inscrições dos africanos emancipados nessa época aqui em São Paulo. E vejam só, isso era extremamente necessário para que essas pessoas emancipadas, libertas, pudessem usar esses documentos como documento, como uma carteira de identidade. Como elas não tinham acesso à fotografia, já existia fotografia nessa época, mas era caríssima, as pessoas simples não tinham acesso a isso, ele precisava fazer uma descrição muito minuciosa dessas pessoas. E aí, colocando essas informações na inteligência artificial, foi possível chegar ao rosto delas. Olha que trabalho lindo. E quem teve essa ideia e fez esse trabalho foi um funcionário aqui do Arquivo do Estado. Ele é artista também, um estudioso nessa área, o Diego Rimaus. E aí pudemos chegar a esses retratos. E olha a ideia deles. A exposição, eles reúnem esses retratos e eles formataram esses retratos ali na forma das nossas atuais carteiras de identidade e deram, obviamente, rosto e história a essas pessoas. Eu falei com o Diego Rimaus e também com o Então, a gente não precisa se alongar, mas assim, cara, é genial a parada, assim, a gente tem que subir o nível mesmo. Se eu pudesse ir a São Paulo visitar ou assistir, já fiquei com vontade, assim, agora de ir. Quando eu vi o vídeo, falei, cara, se eu estivesse em São Paulo, seria uma parada que eu não perderia, né, assim, pela beleza, pelo trabalho,
por tudo que representa em termos históricos essa exposição, né? Opa, tá me ouvindo? Tô. Ah, beleza. Não, cara, trabalho lindíssimo. Que isso? Que isso? Coisa linda. Coisa linda. Pô, a gente vai torcer para essa exposição rodar o Brasil e com toda certeza chegar aqui no Rio de Janeiro também, né? É até algo negativo pensar que grandes exposições não rodem o Brasil todo, né? Eu sei que depende de financiamento, também privado, né? Por muitas vezes. A gente ainda, aqui no Rio de Janeiro, goza desse prestígio de muitas exposições nascerem aqui, também chegarem aqui, e até grandes espetáculos, por mais que fiquem nichados na capital, e às vezes mais subnichados ainda na zona sul do Rio de Janeiro, mas a gente ainda tem esse prestígio comparado com outros rincões desse país, né? Outros extremos. Mas é um trabalho lindíssimo, que sensibilidade, que achado o cara ter tido essa sacada, né, o funcionário ali do próprio museu, do próprio espaço de cultura, para buscar esse registro, né? Além de nome, rosto dessas pessoas, trabalho desse outro brasileiro que também precisa ser lembrado sempre. E por muitas vezes, né, Vinícius, ficar relegado a meia página, ou nem isso, de alguns livros históricos do país, ou lembrado, talvez, na sessão ali de 20 de novembro, ou no mês da Consciência Negra, o que não é ruim. O problema é só ter que chegar nessas datas, né? A gente tem que falar de nomes como ele, até do próprio Jobim Palmares. Um pouco o seriado de zumbi, por exemplo, ficou nacional agora, ou seja, a gente torce por uma maior amplitude e entendimento de quem se tratou. A figura de Zumbi dos Palmares, a sua importância ao seu tempo, para além dos registros históricos e da sua equivalência em proteger os negros, né, os perseguidos. Enfim, trabalho lindíssimo, lindíssimo. Vamos ficar de olho quando chegar aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar. Se tiver a oportunidade de conversar com alguém também, seria muito interessante. A gente cubra, ou que faça ali a curadoria, algo do tipo. Acho que vale muito a pena. Trabalho muito bonito mesmo. Digno de prêmio, digno de mais reconhecimento.